Como cantamos, contemplar a Deus é maravilhoso e que Ele nos permita ter uma experiência dessa contemplação nessa manhã através de Sua palavra. Palavra que Ele deixou como revelação de si mesmo a nós e que nós tenhamos a grata experiência, a alegria de contemplar o Senhor em Sua palavra. Eu leio Tiago no capítulo 1, o mesmo trecho que lemos na semana passada, Tiago capítulo 1, do verso 12 até o verso 15. Essa mensagem tem o título Provações e Tentações. Na semana passada nós refletimos na primeira parte dela, refletimos sobre as provações, as lutas que atravessamos na vida e aquilo que elas pedem de nós, aquilo que elas produzem em nós e, sobretudo, a recompensa daqueles que, pela graça de Deus, perseveram em Deus no meio dos sofrimentos, no meio das lutas e no meio das dificuldades. Hoje nós vamos falar de um outro tema, ligado ao mesmo assunto, porque está no mesmo texto de Tiago, que é sobre a realidade das tentações. Algo que, gostemos ou não de assumir e reconhecer, está muito mais perto de nós do que na maioria das vezes a gente inclusive percebe. Então eu quero ler com você Tiago, capítulo 1, do verso 12 ao verso 15. O texto também vai ser projetado nessa TV aqui atrás e ele diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Até aqui, vamos orar? Senhor, nós seguimos caminhando com atenção a essa porção da Tua palavra, ao texto de Tiago, crendo que a Tua palavra tem o poder de moldar, estruturar a nossa fé, modelar a nossa vida, nos levar a encontrar aquele propósito soberano para o qual fomos criados, viver diante de Ti, para a Tua glória, numa vida que reflete o Senhor e por causa disso é uma vida de fato plena, satisfeita e satisfatória por causa da Tua graça sobre nós. Nos ajuda nessa manhã a ter ouvidos para Te ouvir e um coração inclinado para Te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar a nossa reflexão dessa noite trazendo para a gente pensar um pouco juntos, na introdução, um pensamento do grande reformador protestante do século XVI, Martinho Lutero. O que ele diz, ou o que ele disse, vai ser projetado aqui e eu quero ler com você. Ele disse certa vez o seguinte: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam um ninho nelas. Assim também, não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentação. Você não consegue evitar que os pássaros voem acima da sua cabeça. Mas se um deles tentar pousar sobre ela para fazer um ninho, você pode dizer: show, passarinho. E ele diz a mesma coisa sobre as tentações. Ele afirma: ninguém pode evitar ser tentado. Mas nós podemos lutar para não cair em tentação. Eu trago esse pensamento do Lutero porque todo mundo, cristão ou não cristão, consciente do que a tentação é ou completamente indiferente ao fato, todo mundo passa por tentações. De modo que a pergunta que podemos e devemos fazer não é se seremos tentados, mas quando seremos tentados. Quando a tentação baterá a porta do nosso coração. É por isso que Tiago, nesse trecho que lemos, especialmente a partir do verso 13, que é onde estará a nossa reflexão hoje, do 13 ao 15, ele começa dizendo assim: quando alguém for tentado, jamais diga sou tentado por Deus. Quando você for tentado, não atribua essa tentação a Deus. Ou seja, ele está dando como certo que nós lidaremos com essa situação em nossas vidas. Quando a tentação chegar, quando ela bater a porta, quando ela apresentar suas propostas a nós. É certo. A Bíblia diz
O apóstolo Paulo diz isso escrevendo aos Romanos, que todos pecaram. Que não há um homem, uma mulher que tenha vivido e viva nesse mundo que não tenha pecado. E Paulo diz que porque todos pecaram, todos foram separados da comunhão com Deus, da glória com Deus. Então, através do que Paulo fala, nós podemos dizer que porque todos pecaram, todos são tentados pelo pecado ao curso de sua vida. Porque todos pecam, todos recebem as investidas tentadoras do pecado na mente e no coração ao longo de sua vida. E por que Tiago coloca o tema das tentações junto com o tema das provações que nós refletimos aqui no domingo passado? Você já se perguntou por que ele fala de provação, os sofrimentos, as lutas, as dores do viver? E no mesmo ensino, no mesmo texto, ele coloca também a realidade das tentações. Ele faz isso porque as provações e as dificuldades que nós enfrentamos como cristãos podem, sem sombra de dúvidas, produzir em nós crescimento espiritual, maturidade espiritual, podem e são usadas por Deus para desenvolver a nossa perseverança em Deus e fazer com que nós tenhamos a renovada visão daquilo que a Bíblia chama da nossa herança celestial ou a coroa da vida que nos aguarda, que o Senhor Jesus entregará a todos aqueles que perseverarem nele. Não é isso que diz a Bíblia e que nós vimos aqui no último domingo? Sem sombra de dúvidas, as provações têm esse poder. Toda situação difícil que atinge a minha vida pode me fortalecer. De modo que, me levando para mais perto de Deus, eu tenho a minha vida firmada em Deus e não nas circunstâncias. Eu tenho a minha confiança firmada no cuidado de Deus, no amor de Deus, no poder de Deus. E assim, através das provações, das lutas e dos sofrimentos, percebendo que ao invés de me distanciar de Deus, eu sou levado ainda para mais perto dele, eu noto então que a fé que eu professo é de fato uma fé real. É uma fé que empresta sentido aos meus dias, que se mostra verdadeira quando a minha vida é desafiada, mas também, e por que Tiago coloca o tema das tentações junto com as provações? De modo contrário a isso que acabamos de dizer, as adversidades que eu enfrento podem me fazer ser tentado a duvidar de Deus, a negar a sua palavra, a me esquecer das suas promessas, a questionar o seu caráter, a desobedecer à sua vontade, me levando então a querer fazer aquilo que parece mais conveniente, não necessariamente o que é certo, não necessariamente o que é devido, mas o que é conveniente para o momento difícil, e assim me fazer ceder ao pecado. Perceba então que as mesmas dificuldades e lutas que me desafiam a perseverar em Deus, que podem me levar para perto de Deus e me fortalecer em Deus, podem causar um efeito nocivo, se elas forem encaradas com uma atitude errada. Se eu olhar para as dores, para os sofrimentos, para as lutas do viver de modo errado, elas podem ter um efeito nocivo sobre a minha vida. E Tiago diz que uma dessas atitudes erradas que podem produzir um efeito nocivo na minha vida é a atitude de culpar a Deus pelo desejo de pecar, que geralmente nos acompanha na hora das provações. É por isso que ele diz, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Uma coisa é dizer que Deus usa as provações para testar a fé do seu povo. Você vai olhar a Bíblia a partir do livro de Gênesis e você vai ver a história de homens e mulheres que andaram com Deus e amaram a Deus e tiveram a sua fé testada no fogo das provações. Então, uma coisa é, através do testemunho bíblico e na nossa própria vida, afirmarmos que Deus usa os dias difíceis, as lutas do viver, para testar a fé do seu povo com o objetivo de fortalecer essa fé e fortalecer o relacionamento que temos com Ele. Todo o objetivo de Deus, quando nos permite passar pelas provações da vida, é de nos aproximarmos dEle, e não de que nos distanciemos dEle.
É de perceber que a nossa força, a nossa sabedoria e tudo aquilo que nós necessitamos, nós encontraremos abundantemente em Deus e não em nós mesmos, nas circunstâncias ou em qualquer outra fonte que não Deus. Afirmar isso é possível e é correto. No entanto, outra coisa completamente diferente é dizer que Deus induz alguém ao pecado. Que Deus mesmo se vale da tentação para induzir alguém ao tropeço, ao pecado. Fazendo com que essa pessoa, ao invés de ter a sua fé fortalecida, tenha a sua fé esmagada, destruída, porque é isso que o pecado faz. Quanto mais ajustados ao pecado, menos sensível é o nosso coração a Deus, a sua palavra e a sua vontade, menos dispostos nós estaremos a seguir o caminho que Deus nos indica, e mais distante deles estaremos, e mais a nossa fé vai sendo diminuída, perdida, até que ela se perca por completo. É por isso, aqui, que é como se Tiago aqui estivesse dizendo, quando alguém for tentado a pecar, nos momentos em que passa por aflições, não diga jamais, essa tentação vem de Deus. Então parece que nós precisamos ter, ou saber algumas coisas, quando nós somos tentados. E esse texto nos fala de pelo menos duas. A primeira coisa que nós precisamos saber quando somos tentados, e vai aparecer aqui na tela, em primeiro lugar, é o caráter de Deus. A primeira coisa que precisamos saber é que o caráter de Deus nos impede de culpá-lo. Olha o que Tiago está dizendo. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Sabe aquela frase que nós gostamos muito de dizer, e ela tem fundamento bíblico, mas ela precisa ser dita com certo cuidado? Deus pode todas as coisas. Quando você fala isso num sentido de que não há força maior do que a força de Deus, e de que não há nada que não diga amém ao som da voz de Deus e ao comando de Deus, você está certo. Agora, quando você atribui ao ser de Deus a capacidade de fazer qualquer tipo de coisa, a gente se engana. Deus não pode mentir. Deus não pode morrer. Ele é eterno. Deus não pode ser limitado pelo tempo ou pelo espaço. Ele é atemporal. Ele se encontra em todos os lugares com a plenitude do seu ser ao mesmo tempo. E Deus não pode ser tentado pelo mal. E por isso mesmo ele não pode tentar ninguém. Deus, o Criador e o Senhor de todas as coisas, não é a causa do mal e nem do pecado. E amigos, há séculos se discute, se pensa, se debate, se escrevem livros sobre a Teodiceia, o problema do mal, a origem do mal, onde está Deus nisso tudo. E Tiago aqui não se propõe a explicar a origem do mal para nós. A única coisa que Tiago está fazendo aqui é dizer o seguinte: Deus não está associado com isso. Deus tem um caráter completamente distinto daquilo que é mal. Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele é santo, e a Bíblia revela isso em diversas passagens. E em sua santidade Ele está muito acima do mal, não podendo ser influenciado por ele, não sendo tocado por ele. Além disso, em termos mais práticos, naquilo que nos envolve, Tiago está dizendo, Deus a ninguém tenta. A ninguém tenta. Deus não leva ninguém a esse lugar de tentação. Deus não apresenta tentação diante da face de absolutamente ninguém. Ele abomina o mal. Portanto, Ele não faz ninguém se desviar. Ele é santo. Por isso Ele não leva ninguém a pecar. A Bíblia diz que outro é o tentador. A Bíblia diz que o diabo é o tentador e não o Senhor. A Bíblia diz que Jesus Cristo, após o seu batismo realizado por João Batista, foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Deus não é a origem da tentação, a fonte da tentação e nem o tentador. E talvez você se pergunte por que é importante saber do caráter de Deus para lidar com as tentações.
E é óbvio que eu não pretendo que você tenha isso armazenado na mente apenas como informação. Que você saia daqui dizendo, talvez, que teve um tempo de reflexão teológica interessante, que talvez em algum momento da vida você lembre, porque nós estamos numa série que se propõe a ser um guia prático para uma fé real. Então, como isso toca a minha vida quando eu de fato percebo a tentação batendo à porta do meu coração? Por que que é importante eu lembrar e saber do caráter de Deus quando eu lido com as tentações? Sabe por que que é importante? Porque você, eu, a torcida do Flamengo e todo mundo temos a tendência de procurar sempre culpados para os nossos erros. Nunca ouviu uma frase do tipo, eu reagi agressivamente porque aquela pessoa me tirou do sério. Eu perdi as estribeiras, os mais antigos gostavam de dizer. Eu perdi as estribeiras porque, mas ele me tirou do sério. Ela me tirou do sério. O que essa pessoa está dizendo? Fui destemperado, fui agressiva, fui violento, perdi completamente o equilíbrio na minha reação, porém, eu fiz por causa dele. Por causa dela. É o marido que diz, eu traí minha esposa porque ela já não me dava mais atenção, já não me dava mais valor. Eu chegava em casa e era só crítica, era só reclamação, era só problema. E aí, num outro contexto, num outro lugar, alguém olhava para mim diferente. E me fez sentir mais desejado. E ele então está atribuindo a sua infidelidade como culpa última de sua esposa. Não do seu desvio. É o sujeito que diz, eu soneguei na minha empresa, de fato, mas eu soneguei porque o Brasil é um país cheio de corrupção. E eu não quero ficar pagando imposto para alimentar esse sistema corrupto. Aí ele toma a decisão de ser corrupto para não alimentar a corrupção. Mas por que que ele sonegou? Ele sonegou porque o sistema leva ele a fazer isso. A culpa está sempre fora. O inferno é sempre o outro. Então, na mesma esteira, a pessoa coloca em Deus a culpa por ter pecado. Eu não estou dizendo que comumente alguém vai verbalizar isso. Que você vai sentar para conversar com a pessoa e ela vai dizer para você, sabe, no final eu acho que a culpa de tudo é de Deus. Mas o seu coração e as suas ações indicam esse pensamento. É a pessoa que sente da seguinte forma, bem, Deus não impediu que eu sofresse. E Ele poderia impedir meu sofrimento. Afinal, Ele é Deus. Ele é todo poderoso. Ele podia desviar o meu caminho desse lugar de dor. Ele podia manter essa pessoa perto de mim ao invés de ter permitido que ela partisse. Ele podia manter a minha situação financeira estável e não crítica. Ele podia cuidar da minha saúde e não permitir que eu adoecesse. Então, como Deus não impediu o meu sofrimento, eu me decepcionei com Ele. Aí eu fui ficando chateado, já não queria mais orar, já não queria mais ler a Bíblia, já não achava mais importante ir na igreja. E aí essas coisas foram ficando realidades cada vez mais distantes de mim, e eu fui me sentindo cada vez mais propenso a pecar. E cada vez menos incomodado com a ideia de pecar. O que essa pessoa está fazendo? Ela está atribuindo a Deus a culpa do seu pecado. Ou é o sujeito que vai dizer assim, olha, Deus me criou assim, né? Eu sou constituído dessa personalidade, desses instintos todos aqui. Deus não impediu que eu tivesse esse tipo de desejo. Então, não sei se eu devo me importar. Se Deus se importa que eu caia ou não caia no pecado, Ele me fez assim. Por que Ele não tira esse desejo de mim? Por que Ele não tira esse ímpeto de mim? Ou é a pessoa que vai dizer o seguinte, bem, foi Deus que me deu esse trabalho. Aliás, eu orei muito a Deus pedindo por esse trabalho. E aí foi justamente aqui, nesse lugar, que a minha queda começou. Então, se Deus não quisesse que eu pecasse, se Deus não quisesse que essa tentação de fato me visitasse, por que Ele não impediu que eu viesse trabalhar aqui? Eu até orei. E a pessoa, então, é capaz de atribuir a uma bênção que recebeu de Deus uma maldição de sua própria vida. Porque ele diz, foi aqui que eu conheci essa pessoa, foi aqui que eu me envolvi nessa situação, foi aqui que esse cenário se formou na minha vida e eu me vi enlaçado e puxado até a lona por essa realidade. Mas lá atrás
Eu pedi, Deus, se o Senhor quiser me abençoar, me abençoa com isso. Essa é a tendência humana, amigos, desde o princípio. Você lembra de Adão e Eva? Você lembra quando Deus forma a mulher, entrega para Adão, e o que ele fala? Esta sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. O cara está apaixonadão, feliz da vida. Quando eles pecam, e Deus vem no entardecer para conversar com o ser humano, como todos os dias Deus fazia, em todo entardecer. Eles se escondem de Deus porque ouvem a voz de Deus. E aí Deus vai atrás deles, então pergunta, mas o que aconteceu? E aí quando eles relatam a queda, quando eles relatam que comeram do fruto que Deus havia dito que não deveriam comer, o que Adão fala? Foi a mulher que me deste para estar comigo. A serpente enganou ela, ela comeu. Me deu, eu comi também. Ou seja, a culpa é de Eva. A culpa é do outro. Mas de modo ainda mais direto, a culpa é de Deus, que a deu como mulher para Adão. Entende? Olha, eu sei que o Senhor disse para não acontecer, mas veja, a mulher que o Senhor me deu. A responsabilidade é tua. Mas o Senhor, queridos, é um Deus santo, puro, que não comunga com o mal, nem com o pecado, que não tem prazer em contemplar o mal, nem o pecado, que não é o causador do mal e nem do pecado. E a Bíblia vai dizer isso abundantemente para nós em algumas passagens. Eu acho que o texto vai ser projetado, ou os textos serão projetados. Abacuque, capítulo 1, verso 13. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. O profeta está falando sobre Deus. Os teus olhos são tão puros, Senhor, que eles não suportam ver o mal. Salmos, número 5, verso 4. Pois tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Novo Testamento, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber quando somos tentados, quando lidamos com a experiência da tentação, é que a tentação nunca, jamais virá de Deus. E nós temos a tendência de responsabilizar alguém pelos nossos tropeços, não é verdade? Então isso nos leva à segunda verdade que esse texto nos ensina. A segunda coisa que precisamos saber quando somos tentados é isso. Se queremos responsabilizar alguém, se eu quero responsabilizar alguém, que seja a mim mesmo. Olha o que Tiago diz no verso 14 e também no 15. Cada um, porém, é tentado não por Deus, não pelo Deus santo, puro, justo, cujos olhos não podem contemplar o mal e que a iniquidade não habita com ele, como diz o Salmo que nós lemos. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que Tiago está fazendo aqui? Ele está confirmando o testemunho bíblico a respeito da inclinação humana na direção do pecado. Quando Paulo escreve aos Romanos dizendo que todos pecaram e estão desconectados de Deus, é essa a realidade que passou a acontecer. O nosso coração se desapegou de Deus. Na verdade, o nosso coração tem uma tendência natural para fugir de Deus, querendo que nós nos tornemos os deuses da nossa própria vida. A condição humana natural é ter um coração inclinado para distante de Deus, para ser o seu próprio Deus, buscar realizar as suas próprias vontades e alimentar os seus próprios desejos. Tiago está dizendo, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Algumas versões mais antigas, ao invés de desejo, trazem a palavra cobiça. Mas o termo grego aqui no original é epitimia,
É uma palavra que se refere a um tipo de cobiça carnal, egoísta, ilícita. Se você estudou no colégio em algum momento ou tem um interesse em leitura de filosofia, você deve já ter visto essa palavra associada a Sócrates. Sócrates falava muito sobre esse conceito de epitimia para explicar o desejo humano. E ele dizia o seguinte: o desejo sempre nasce da percepção da falta. Eu não tenho, então eu quero. Eu não toco, então eu desejo. Não está ao meu alcance, então eu procuro alcançar. Todo desejo nasce da falta, e ele chamava esse desejo de epitimia. E ele dizia que é uma força impulsionadora, geralmente egoísta, e que quando a pessoa alcança o que deseja, no instante seguinte ela já não o deseja mais, porque se tornou dela. A palavra grega que Tiago usa aqui na sua carta é exatamente a mesma para desejo ou para cobiça. Epitimia, uma cobiça carnal, um instinto egoísta, ilícito. Eu não sei se você já pescou alguma vez. Mesmo que você nunca tenha pescado, eu acho que você tem uma ideia de como isso funciona, não é? Você coloca a isca presa no anzol e lança então na água. E a sua expectativa é que o peixe seja atraído pela isca. E quando ele é atraído pela isca e é incapaz de perceber o anzol, ao fisgar a isca, ele é arrastado pelo anzol. E aí ele perde a vida dele, por causa da sua inocência e da sua ignorância. Geralmente a gente pesca desse jeito, né? Uma boa isca, a isca certa, no anzol do tamanho certo, esperando pelo peixe certo. Tiago usa aqui uma ideia parecida com a da pescaria, quando ele diz que a tentação, ou o desejo pecaminoso, ou a cobiça, é como uma isca sedutora posta diante de nós. Nós olhamos para o que a tentação nos oferece e nos sentimos atraídos por ela. Nós somos seduzidos e ficamos fascinados com as promessas que a tentação apresenta a nós. Aquilo que ela diz que vai acontecer se nós vivermos, tocarmos, alcançarmos, provarmos aquilo que ela nos sugere. Mas quando fisgamos a isca, quando cedemos à tentação e então pecamos, nós somos arrastados violentamente por ela. Nós somos arrastados violentamente para a consequência do pecado. Então note, queridos, uma coisa importante: a tentação sozinha não é pecado. É por isso que Lutero, no texto que vimos no começo, disse que ninguém pode evitar ser tentado. A tentação só não é pecado. Ser tentado é uma condição que se fará presente em nossa vida toda, enquanto estivermos do lado de cada eternidade. Libertos do domínio do pecado, sim, pela obra de Jesus, se somos cristãos, mas não livres totalmente da presença do pecado. Sendo então, portanto, ainda seres tentáveis. Nós somos passíveis de tentação. Mas sofrer tentação não é pecar. Ser tentado não é pecar. Apenas quando uma pessoa, por um ato da vontade, decide ceder à atração da tentação, é que o pecado surge. É um ato consciente da vontade. E por que eu repito isso? Porque isso também nos ensina que ninguém cai no pecado de repente. Ninguém pode dizer: quando dei por mim, já estava aqui. Não. Ninguém cai de repente no pecado sem antes conversar com ele. Considerar suas sugestões. Imaginar os seus cenários. E então ser seduzido e arrastado até ele. Ninguém. Veja o que diz o verso 15, o último que nós lemos. Então, esse desejo, tendo sido concebido, primeiro tem aquela imagem parecida com a da pesca, né? A isca que seduz e arrasta. Agora, a ideia de nascimento e desenvolvimento. Esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quando o nosso coração deixa de apresentar objeções ao que sugere a tentação, permitindo assim que um desejo pecaminoso ofusque a beleza de Jesus no nosso coração, ofusque a beleza da espécie de vida que Ele nos permite viver,
é que, usando agora essa imagem do nascimento e do desenvolvimento, Tiago diz que o pecado é concebido em nós. Quando ele é gerado, quando ele é gestado em nós, quando alguma outra coisa no nosso coração ofusca a beleza de Jesus. Quando alguma outra coisa brilha mais intensamente no campo dos nossos desejos do que o brilho de Jesus conosco. Quando de alguma forma o que nós cantamos aqui hoje se torna apenas música e não expressão diária do viver, nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Esse coração inclinado a muitos afetos e paixões é rendido aos teus pés. E a minha devoção não será posta em nenhuma outra coisa, em nenhum outro desejo que não primeiro aos teus pés. Quando isso não se torna a nossa grande objeção diante da proposta da tentação, o pecado é concebido. Ele nasce e, não sendo combatido, ele se desenvolve até produzir o seu resultado cabal: morte. Tiago se une aqui ao apóstolo Paulo, que escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, verso 23, disse que o salário do pecado é a morte. O pecado, uma vez concebido, diz Tiago, gera a morte. Nós sabemos que Deus não nos criou para morrer, e o fato de morrermos é consequência da entrada do pecado no mundo. A gente aprende isso desde cedo nas nossas leituras bíblicas. Mas Tiago aqui não está falando apenas ou primeiramente da morte física. Tiago está falando aqui de morte espiritual primeiro. Aquela espécie de vida desconectada da verdadeira vida, em que você sobrevive mais do que vive, em que você continua como um ser insaciável, tentando alcançar saciedade em coisas que você pode desejar alcançar. E quando já ensinava lá atrás, 4 séculos antes de Cristo, Sócrates, que o nosso mais intenso desejo deixa de ser desejo, uma vez que alcançamos aquilo que antes desejávamos e passamos então a atribuir um novo desejo para o nosso coração. A gente não percebe isso e vamos ficando vazios de vida. Essa é a verdadeira morte espiritual. Não ter acesso à fonte da verdadeira vida, porque o pecado nos separa de Deus. O pecado nos insensibiliza para Deus. O pecado nos faz ter desprezo pela palavra de Deus. O pecado nos afasta da oração que nos coloca em comunhão com Deus. Mas Tiago também fala aqui de morte eterna, que é o resultado de uma vida não redimida. Quando o pecado e o seu grave problema não é tratado pela obra da cruz. Quando não há arrependimento, quando não há confissão, quando não há entrega do afeto e da devoção a Jesus como Senhor e como Salvador. Eu queria então que nós saíssemos daqui refletindo sobre 3 coisas e sendo desafiados a praticar essas 3 coisas. Se todos nós somos seres tentáveis, se todos nós somos e seremos tentados a pecar ao curso da nossa vida, 3 coisas são importantes para que a gente saia daqui hoje refletindo e praticando. Primeiro, reflita sempre a respeito do caráter de Deus. Nunca perca de vista quem é Deus e que Ele é diferente de você, de mim, diferente do homem. O Deus que prova a nossa fé nas lutas, que nos permite atravessar por essas lutas, não leva ninguém ao pecado. Ele é promotor de vida e Ele deseja que as nossas mais terríveis lutas sejam travadas ao lado dele, de modo que vejamos a sua glória, recebamos a sua força e desfrutemos do seu amor. Você precisa se lembrar quando sofre. Você precisa se lembrar quando passa pela estação dura do viver. Você precisa se lembrar quando a tentação bate à sua porta. Seja a tentação de se esquecer de Deus, de questionar o seu caráter, de esquecer-se de suas promessas e de sua palavra. Seja a tentação de ter um atalho mais rápido para aquilo que parece ser o prazer que você necessita ou a solução imediata que parece mais conivente diante dos seus olhos para aquele problema. Quando essas coisas aparecerem diante de você, não se esqueça de refletir quem é Deus. Deus é santo, Deus é puro, Deus é bom. Esse é o caráter dele. Ele não é tentado pelo mal e não leva ninguém a ser tentado. Então nele você sempre encontrará força para resistir, graça para suportar, perdão para recomeçar e amor para seguir adiante. Segunda verdade que nós precisamos lembrar, refletir e praticar na nossa vida.
Seja verdadeiro sobre si. Esse é o primeiro passo para a transformação. Nós vivemos numa sociedade performática. Nós vivemos numa cultura de projeção de imagens. Você lembra do antigo comercial da Sprite? Imagem não é nada, sede é tudo. Obedeça a sua sede. Imagem não é nada, mas ela tem todo o valor hoje na nossa sociedade. Você pode estar morrendo por dentro, mas se o seu feed do Instagram está bem administrado, com boas imagens, compartilhando aquela viagem bacana, aquele restaurante joia, aquela leitura que você fez e todo mundo vai olhar para aquela publicação e falar, uau, como ele é diferente, né? Ele não está lendo Augusto Cury, Paulo Coelho e afins, ele está lendo uma obra filosófica, que pessoa diferenciada, e você coloca aquilo ali. Às vezes não saiu da introdução, mas você coloca lá com a hashtag, o que estou lendo? Leu um trecho da introdução, não está mentindo, e a pessoa está lá te admirando. Numa sociedade performática e de imagem, é muito difícil as pessoas serem verdadeiras sobre si mesmas. É muito mais fácil quando flagradas num tropeço, e a gente não fala mais, né? Parece que é pecado falar de pecado hoje em dia, então, quando se fala de uma falha, um equívoco, né, cometido, é muito comum que a pessoa até reconheça o que fez ou o que disse, mas atribua ao outro a responsabilidade, atribua ao outro a culpa. Não seja assim, não. Quer culpar alguém pelos seus deslizes e pelo seu coração tentável? Responsabilize a você mesmo. Ao invés de procurar culpados pelos seus erros, reconheça que você é mais pecador do que gostaria de admitir. E que o seu coração é capaz de ser seduzido, sim, por desejos enganosos que não combinam com Jesus. E que prometem para você o que só Deus, no fim das contas, é capaz de oferecer. Mas a gente é ludibriado por esse falso Deus que se coloca diante de nós, dizendo, o atalho é melhor. Você vai encontrar essa alegria, essa satisfação, esse prazer, essa recompensa aqui nesse atalho. Continua sendo até hoje para os nossos corações sedutora demais a voz da serpente, que disse para Eva lá no jardim, foi isso mesmo que Deus disse? Que você não pode comer nada que está aqui no jardim? A tentação é sórdida, porque tenta colocar nos lábios de Deus palavras que Deus nunca disse. Eva ainda tentou argumentar, não foi isso que Deus disse. Ele disse que a gente pode comer de tudo, só daquela árvore ali do meio do jardim. Ele falou que a gente não podia. Eva, você sabe por que Deus disse isso? Porque Deus sabe que o dia que vocês provarem do fruto daquela árvore, árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus é. E qual foi a tentação? Eu não vou precisar de Deus. Eu posso ser como Deus. E ali a queda. Reconheça. O primeiro passo da transformação é você reconhecer. Você pode ter 40 anos de caminhada cristã e ter lido a Bíblia 10 vezes inteira de capa a capa. Habita no teu peito um coração passível de queda. E saber disso, lembrar disso, reconhecer a sua fraqueza, é o que vai tornar você capaz de escapar da tentação. Sabe por quê? Porque Deus não nos abandonou. E nós não nos enchemos de autossuficiência, mas de dependência divina. E Deus ainda responde àquela oração que Jesus nos ensinou a fazer. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Só ora assim. Você pode fazer como uma reza repetida chamada de Pai Nosso. Não tem valor nenhum. Mas orar do fundo do coração. Só ora assim quem tem autoconsciência. Senhor, não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal. Porque o meu coração é enganoso. O meu coração se entrega fácil a falsas promessas. O meu coração pode ser ofuscado por um outro brilho que não o brilho da tua glória. Então, Senhor, me socorre. Agora, quem se acha intentável e que só quer atribuir aos outros a responsabilidade, nem ora. Vai para a vida achando que comigo não acontece. E a história está aí. Não apenas a história de anos ou séculos atrás, mas a de cada semana.
A história está aí atestando para nós e surpreendendo a muitos de nós que pessoas que reputávamos como sérias, gente de Deus, se percebe vivendo uma história tão distante daquilo que Deus planejou, trazendo constrangimento, vergonha, escândalo. Por quê? Porque enganou o próprio coração, se considerando intentável. Terceiro e último, porém talvez o mais importante, para que a gente reflita e pratique. Volte-se diariamente para o Evangelho. Ainda que sendo discípulos de Jesus e nos esforçando então para resistir à tentação, nós ainda pecamos, não é? Reconhecer isso, que a gente peca, deveria nos levar a fazer algumas perguntas. Por que eu ainda estou vivo? Se mesmo tentando não pecar, eu peco, por que eu ainda estou vivo? Por que, apesar das minhas falhas e dos meus pecados, eu posso desfrutar de comunhão com Deus? Por que, apesar de mim, a graça de Deus ainda sorri para mim? Se o salário do pecado é a morte, por que ela não chegou para mim ainda? E não digo apenas a morte do sepultamento, em que a gente vai lá velar o corpo, mas aquela morte que faz com que, ainda estando vivos, nos sintamos completamente divorciados da verdadeira vida. Por que eu ainda sinto que a vida de Deus pulsa em mim? Se mesmo tentando eu peco. É para ter resposta para essas perguntas que você precisa diariamente do Evangelho. Porque só o Evangelho vai te dizer essa resposta. Tem uma pista que João nos dá na sua primeira carta. Eu leio esse texto com você, 1 João capítulo 2, versos 1 e 2. Ele diz assim: meus filhinhos, escrevo a vocês para que não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Evangelho. O que João está dizendo? Filhinhos, vocês são povo de Deus. E eu escrevo para que vocês não pequem. Vocês já não são mais escravos do pecado. Vocês já não são mais algemados a essa realidade do pecado. Vocês foram livres, vocês foram libertos. Então, vocês não precisam estar mais tão aderidos ao pecado assim, porque Deus os ama e vocês amam a Deus. Então eu escrevo para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, lembre-se de algo. Temos um intercessor, alguém que se coloca como um mediador entre nós, no nosso pecado, e o Deus que é absolutamente santo, Jesus Cristo, o justo. Quando você é flagrado em sua injustiça e imperfeição, é a justiça de Jesus que se coloca no seu lugar. E João vai dizer, ele, Jesus, é a expiação pelos nossos pecados. O que significa ser a expiação? Ele é aquele que morreu para que nós não morrêssemos. Ele é aquele que ofereceu a sua vida perfeita no lugar da nossa vida imperfeita. Por que você precisa lembrar do Evangelho diariamente? Porque o mesmo Evangelho que revela que somos mais pecadores do que gostaríamos de admitir, declara que nós somos também mais amados do que jamais imaginamos ser possível. Jesus, o precioso Salvador, morreu no lugar daqueles que deveriam morrer. E ofereceu a eles e permitiu a eles terem vida verdadeira e eterna, garantia de perdão e de graça para todos os dias aqui. Então, ler as palavras de Tiago, lembrar dele dizendo que a tentação não vem de Deus, mas bate à nossa porta. E pode acontecer que num episódio específico da vida, nós cedamos àquela proposta tentadora e nos percebamos então no pecado. Nem nesse momento nós deveremos jogar todas as coisas para cima, como quem diz, dependia apenas de mim. E porque dependia de mim, eu falhei, não há mais esperança para mim. Não, na vida cristã nunca nada dependeu de nós, depende de Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. E se eu não olhar para o Evangelho, olhar apenas num espelho para a minha própria vida, viver vai ser uma angústia e uma tormenta, porque eu nunca vou conseguir entregar para Deus o padrão que Deus merece. Jesus entregou em meu lugar. E ele morreu
a morte que eu merecia, para que eu pudesse ter vida e vida abundante. Então, quando eu digo para que você lembre do Evangelho todos os dias, é porque talvez o seu coração seja visitado a um desânimo, dizendo: eu tentei algumas vezes e eu falhei miseravelmente em todas. Talvez o meu caminho tenha de ser diferente. Talvez essa vida com Jesus não seja para mim. Deixa eu te dizer, ela não é para ninguém. A começar em mim que prego isso hoje para você. Se não fosse a graça dele e a obra dele na cruz, nenhum de nós teríamos a menor esperança de vida verdadeira. Então, quando a tentação bater a sua porta, não esqueça de lembrar quem Deus é. Seu caráter santo, puro, justo e bom. Se você vai responsabilizar alguém, responsabilize a você mesmo. E aproveite que você reconhece que seu coração é frágil para correr para os braços de Deus, pedindo para que Ele poupe você e te livre da tentação, de cair em tentação. E não deixe de pregar. O mesmo Lutero que nós iniciamos com o pensamento dizia: eu devo pregar todos os dias o Evangelho para o meu coração, porque todos os dias o meu coração se esquece dele. Pregue o Evangelho, lembre da cruz, olhe para Jesus como aquele que fez o que você jamais seria capaz de fazer, e então corra para os braços de Deus de novo e recomece num caminho de santidade e de obediência. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tua palavra. Nós pedimos que o Senhor conceda ao nosso coração aquela graça especial que só o teu Espírito Santo pode nos dar, de modo que nos deparar com esse texto seja para nós não apenas um momento informativo de conhecimento, mas de um entendimento a respeito da tua palavra e da tua vontade que nos leve a uma espécie de vida. Todos nós, Senhor, somos diariamente tentados a nos esquecer do Senhor, da sua palavra. Todos nós somos diariamente tentados a não ser o tipo de gente que o Senhor pede que sejamos e que o Senhor nos leva a ser pela tua grande graça e misericórdia. O que nós te pedimos, Senhor, é que o Senhor nos ajude a ter uma visão clara do teu caráter santo todos os dias, para que o nosso coração, tão terceirizador de responsabilidades, não atribua ao Senhor a culpa da tentação que nos visita. Pelo contrário, reconhecendo que é o nosso próprio coração fraco e tentável, nós corramos para o Senhor em oração, sabendo que o Senhor não desistiu de nós e ainda escuta quando clamamos: livra-nos, livra-nos de cair em tentação. Que o Senhor nos socorra nesse tempo e que para a tua glória o Senhor nos faça ter o brilho do Evangelho no centro do nosso coração, de modo que, olhando para a cruz do nosso Salvador, nos lembremos que o salário do pecado não foi recebido por nós, porque o Senhor o recebeu sobre si na cruz, nos oferecendo a sua vida e nos permitindo então hoje viver uma vida que é verdadeiramente abundante, plena, satisfatória, porque é uma vida ao teu lado, em comunhão com Deus. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar isso, a amar isso e a estimar isso, em nome de Jesus e para a tua glória. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.